Oi, gente. Hoje eu vou trazer para vocês uma experiência que aconteceu comigo na minha adolescência. Essa experiência eu já contei para vocês num outro vídeo, mas esse vídeo ficou muito grande e eu optei agora por trazer a experiência, somente ela, né, separado do contexto, para ficar menor, porque eu sei que muitos de vocês, né, não tem tempo para assistir, para ver a história toda. Mas quem quiser assistir a história toda e não viu, tá lá na playlist da minha conversão. Mas aí eu quis agora trazer só a experiência pura, né? Essa experiência que me aconteceu, eu estava ali na adolescência. Até o período da adolescência, meus irmãos, eu, não, eu acreditava, né, que existia um mundo espiritual, mas não tinha certeza. A certeza que eu digo é quando a certeza é quando você vive, né? Algo que você entende que aquilo ali é uma verdade, né? Então, isso que me aconteceu, essa experiência que me aconteceu, eu estava acordada, eu estava lúcida, e foi logo após quando eu voltei da igreja, quando eu aceitei Jesus publicamente, né? Porque até então eu não tinha aceitado Jesus publicamente. E dentro de mim tinha aquela certeza, né? De que um dia eu iria aceitar Jesus publicamente, mas eu tinha que fazer logo, né? Eu tinha aquela cobrança dentro de mim para fazer logo, né? Porque tá escrito, aquele que me negar diante dos homens, assim o negarei diante de meu pai. Então eu tinha essa preocupação. E minha avó sempre estava ali me alertando. Minha filha, você tem que aceitar Jesus publicamente. Aqui você lê a Bíblia comigo e tudo, mas você tem que fazer essa decisão publicamente. E ali eu fiz, né, naquele dia, quando teve o culto dos jovens, que acabou o culto dos adultos, aí teve o culto dos jovens logo em seguida, e nós ficamos ali, e foi maravilhoso. Eu aceitei Jesus publicamente, o meu espírito, meus irmãos, pulou de alegria, sabe? Ali dentro de mim eu fiquei assim, por que eu não fiz isso antes? Era uma alegria tão grande, que fui para casa assim, sabe? Feliz. Aí cheguei, tomei banho e fui deitar. No que eu fui deitar, que eu coloquei minha cabeça assim para baixo, eu senti que algo estava ali em cima de mim, né? Nas minhas costas, como se estivesse montado ali em cima de mim, rosnando. E sabe quando os seus sentidos te alerta e está acontecendo alguma coisa? Então ali o meu ouvido, né, os meus olhos, eu fiquei assim, doida para ver o que era, porque estava em cima de mim, mas eu não consegui ver nada. Mas eu ouvia, né? Eu ouvia e sentia. Eu não via com os olhos, mas eu sabia que tinha algo, porque eu sentia que estava ali, algo em cima de mim. Então ele rosnava. E aí eu só lembrei de repreender. E a primeira vez que eu repreendi rapidamente, assim, eu te repreendo. Sai daí. Seja o que for, sai daí. Não saiu. A segunda vez eu falei bem rápido. Eu te repreendo em nome de Jesus. E só fez balançar, né? Balançou, mas ficou. Rosnando. E aí veio aquele pensamento dentro de mim. Como se estivesse me ensinando, sabe? Eu sei que foi o Espírito Santo ali que estava me ensinando. O poder está no nome de Jesus. Como se estivesse me alertando. O poder não está em você, não. O poder está no nome de Jesus. E ali eu te repreendo em nome de Jesus, eu falei. E aí quando eu mentalizei que o poder está no nome de Jesus e falei com fé, saiu, ó, a velocidade da luz saiu aquilo ali de cima de mim. E ali eu tenho certeza, meus irmãos, que ali era algo que ia me fazer alguma coisa, né? Porque naquele dia eu tinha aceitado Jesus, ou veio para me assustar, né? Porque estava muito furioso, né? Porque acredito que Satanás já tinha minha alma como dele, né? Porque não sei se vocês viram o meu relato, né? Da minha conversão. Eu perdi minha mãe muito jovem, muito pequenininha. Então eu tinha muita raiva de Deus, né? Eu me lembro que eu tinha pensamentos horríveis. E logo eu, que quando meu pai me falou a primeira vez, né, sobre a existência de Deus, eu senti uma alegria tão grande no meu espírito, né? Uma coisa assim, sabe? Que eu só senti isso poucas vezes na minha vida, né? Eu senti essa mesma alegria no dia quando minha avó falou de Jesus para mim a primeira vez. E eu senti essa alegria também no dia quando eu aceitei Jesus publicamente. E uma vez que eu estava passando por uma situação muito difícil aqui em Salvador, estava passando muita necessidade com meus dois filhos, e eu ali, sabe, em desespero total, né, que eu ia colocar meus filhos para adoção, eu senti também essa alegria. Então ali o Espírito Santo me visitou naquele dia, né. Então no dia quando eu aceitei Jesus,
o Espírito Santo me visitou, sabe? E adentrou dentro de mim e fez morada. Então Satanás já tinha ali como, né, como se eu fosse já dele, a alma dele. Então no dia que eu aceitei Jesus, ele veio furioso em cima de mim. Então ali, Jesus me ensinou que o poder está no nome dele. E depois que eu tive essa experiência, isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu que já sabia, que sentia que tinha algo espiritual, que tinha vida, né, fora da terra. Eu sentia isso, sempre senti isso. Aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida, sabe? A gente não é santo, né, meu irmão? Mas depois que eu tive a certeza da existência de Deus, eu comecei, sabe, a pensar mais na minha vida, a pensar mais nas coisas, como agir com o próximo, sabe? Não quer dizer que eu sou perfeita, não, mas quer dizer que, sabe, é pensar mais, sabe, nos nossos atos. Muitas das vezes a gente se pega ali com ira, com sentimento, sabe, que desagrada a Deus. É frear esses sentimentos antes que eles tragam consequência. Então isso que eu trago aqui para vocês é porque vocês venham, sabe, despertar para aceitar Jesus enquanto é tempo. Porque os dias, meus irmãos, os dias estão finalizando. E ai daquele, meus irmãos, que não tiver a sua salvação. Sabe? Que não tiver a sua salvação. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço muito a Deus, sabe, meus irmãos, por eu ter conhecido a Cristo ainda na minha infância e ter vivenciado essas experiências que só fizeram me aproximar mais ainda dele. Sabe? Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que tem muita gente que chega na fase adulta, né? Não acredita que Deus existe, não acredita que o mundo espiritual existe, vive na pura carnalidade, né? Chega na idade, né, bem avançada, né? A fase aí da velhice. Muitos morrem e ainda não despertaram. Eu espero, meus irmãos, sinceramente, que você que está me vendo, que está aí me assistindo, que você desperte. Jesus te ama. E a decisão que tem que tomar é você. Porque a decisão maior ele já tomou, que foi dar a vida por você. Toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?